Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao sábado, dia que antecede a primeira aula da Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre de 2024. Neste trimestre, as lições bíblicas editadas pela CPAD para a classe dos adultos nos traz o macrotema, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Quem vos fala é o pastor Tiago Destro. E nesta semana, o tema da lição é o início da caminhada. Lições estas escritas pelo pastor Osiel Gomes, que é pastor das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, um bairro ali de São Luís, no Maranhão. Neste sábado, o título proposto pelos editores é A Nova Vida com Cristo é gerada por intermédio da Palavra. E o texto proposto está em 1 de Pedro, no capítulo 1 e versículo 23. Eu convido a todos à leitura da palavra. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Veja a expressão do apóstolo Pedro, quando escreve dizendo, sendo de novo gerado. Veja, irmãos, que nada se aproveitou da velha criatura, de tão degenerada, de tão destruída, de tão deformada pelo pecado. Nada se aproveita da velha criatura. É claro que eu estou falando no sentido espiritual. O Senhor cria em nós uma nova natureza pelo seu Espírito, como já vimos ao longo desta semana. E esta nova criatura, esta nova natureza, é operada pela graça de Deus. O texto solene de Efésios, no capítulo de número 2, e versículo 8, que muitos sabem de cor, nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é pela graça, por meio da fé. E esta fé também não vem de nós, mas vem de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E estas obras, Isaías fala perfeitamente delas no capítulo 64 das profecias de Isaías, e o versículo 6, Isaías diz, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Veja, irmãos, todos nós somos como imundo. Imundo é aquele que era afastado do povo, os leprosos, os chagados, aqueles que estavam isolados, né? E as nossas justiças, ora, as nossas melhores obras, aquilo que de melhor nós podemos fazer, são para Deus como trapo de imundície, algo terrivelmente execrável. O Senhor abomina, o que significa que nós, por nós mesmos, não podemos agradar a Deus. As nossas obras não surpreendem Deus, não fascinam Deus. As nossas obras não chamam a atenção de Deus.
não foi uma estratégia de marketing, ou então um livro ou um programa de autoajuda que nos fez filhos de Deus, novas criaturas. Mas como o próprio título do devocional nos diz, nós somos gerados pela palavra. Em Romanos, no capítulo 10 e versículo 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? E o ouvir é pela palavra de Deus. Nós só damos atenção àquilo que está sendo dito se a fé que é produzida pela pessoa de nosso Senhor, injetada no ser humano, num mistério glorioso que nós não sabemos explicar com minúcias como se dá, nos abre o entendimento e nós cremos na Escritura. Então, gere em nós a fé para crer no Filho de Deus, ao ouvir da palavra do Senhor. Que maravilha, que coisa fantástica. A prática religiosa, não é? A prática religiosa vazia, aquela prática religiosa hipócrita, ela não pode gerar vida. Ela não tem esse poder. Jesus certa vez disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Não se maravilhe disto. Nicodemos, um grande entendedor das Escrituras do Antigo Testamento e das tradições, mas mesmo assim ainda não havia nascido de novo. E Jesus não teve medo e nem receio de dizer a ele, no capítulo 3, versículo 7 do Evangelho de João está narrado: necessário te é nascer de novo. Também é bom saber que o conhecimento técnico das Escrituras não traz uma utilidade no campo da salvação. Voltando ao texto que nós lemos, da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 23, nos diz: sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, e aí tem uma vírgula escrito, viva, e que permanece para sempre. A simples leitura da Bíblia, humanamente falando, não tem capacidade para fazer com que ninguém nasça de novo. Nós conhecemos pessoas que leem a Bíblia muitas vezes, inteira, lê até mais do que muitos crentes, e não conseguem crer. Mas a palavra viva, que é misturada com fé, que é dada através do Espírito Santo, esta palavra, ela produz em nós este sentimento de que é o Senhor que está falando conosco. Em Hebreus, no capítulo 4, e versículo 2, diz assim, acerca daqueles que conheciam tecnicamente a Bíblia e daqueles que agora realmente creem nas Escrituras para a salvação. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, os antigos religiosos. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, o Espírito Santo que convence de todas as coisas
nos traz condições para crer. E quando então nós ouvimos as boas novas, esta palavra misturada com fé nos faz entender que Jesus Cristo nos salvou e nós agora estamos no início de uma nova caminhada com o Senhor. Corramos, pois, esta carreira que nos está proposta. Que Deus abençoe e uma boa aula amanhã, querendo Deus. Amém.